Se eu disser para vocês que a salvação, por ser um tema muito complexo, ele pode ser abordado de diferentes maneiras. Se vocês pegaram a nota de vocês aí, vocês vão ver que a salvação pode ser compreendida e analisada de diferentes ângulos. Por exemplo, a gente pode olhar a salvação em termos de tempo e fazer uma análise quanto ao tempo. Quando a salvação acontece? E aí, Efésios capítulo 2, por exemplo, versículo 8 e 9, versículo 8 principalmente, porque pela graça sois salvos. Ou seja, Paulo escrevendo para os de Efésios diz: vocês são salvos agora, por meio de quê? Da fé. Tudo bem? Agora, se você olhar um pouco em 2 Tessalonicenses, vamos olhar lá, versículo 10, ó. Diz assim, ó: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, quando? Vindoura. Aqui a salvação deixa de ter uma conotação presente, ou seja, nós somos salvos, para ter uma conotação mais futura. Vocês creem no Filho, vocês são ressuscitados junto com Ele, e o Senhor, por causa de Cristo, Ele protege vocês, livra vocês daquela ira que será deslanchada sobre a humanidade no futuro. Salvação tem tanto um aspecto presente quanto um aspecto futuro. Somos salvos da condenação do pecado no presente, seremos salvos da ira de Deus no futuro. Fomos salvos da condenação do pecado no passado, somos salvos do poder, do controle do pecado no presente, seremos salvos da ira de Deus no futuro. Essa parece ser a mesma ideia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de quê? Da ira. Da ira futura, passada ou presente? Futura. Então a salvação, ela tem um aspecto temporal, ela tem um passado, ela tem uma conotação presente, ela tem uma conotação futura. Cada vez mais, à medida que a gente vai estudando, a gente vai perceber que salvação é como se fosse um calendoscópio. Você vai girando e vai vendo formas diferentes, nuances diferentes, possibilidades diferentes de analisar essa doutrina. Um dos aspectos é a temporalidade da salvação. Quando acontece a salvação? E a sua pergunta é: depende. Você está falando de quê? Se você falar quando os homens são salvos da condenação que paira sobre eles, aquela que foi o que Jesus falou em João capítulo 3, então os homens são salvos pela graça de Deus mediante a fé, presente ou passado, né? Eu fui salvo, se não foi hoje, foi antes. Se você está falando do salvar, no sentido de lavar por meio da regeneração, da palavra de Deus que acontece todos os dias, isso é salvar do poder e controle do pecado, você está falando presente. Mas se você olhar esses textos e ver que existe uma ira que vai ser deslanchada sobre os homens no futuro, que aqueles que creem no Filho agora serão salvos dessa ira no futuro, essa salvação então tem um aspecto, como se diz, escatológico, futuro. Todas elas estão linkadas por aquilo que o homem tem, isso é, pela crença que ele tem em Cristo. Em Cristo, e o nosso relacionamento com Ele afeta tanto o passado, liberto ou livre, salvo da condenação do pecado, presente, salvo do poder e controle do pecado, futuro, salvo tanto da presença do pecado, quanto da ira que vai deslanchar sobre os homens na humanidade. Então, quanto ao tempo, salvação tem um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto futuro. Quanto à necessidade, se a gente olhar quanto à necessidade, depende. Pois não.
É, certo. Para ele só existe salvação. Você está certo, para ele só existe salvação. A ideia de pensar no tempo é uma ideia nossa. Tanto é, essa é uma pergunta muito legal. Tanto é que em Apocalipse, que é o último livro a ser escrito na Bíblia, ele diz: esses foram salvos por causa do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a gente olha o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus morre no 33, né, não 23 de abril, naquele dia do eclipse. Morre ali, mas na perspectiva de Deus, isso é, na perspectiva atemporal, fora do tempo, ele vê as coisas completas, já realizadas. Muito bem, essa é uma perspectiva nossa. No presente, a gente que vive linearmente, a gente só consegue pensar em passado, presente e futuro. Obrigado, Éden. Boa pergunta. Quanto à necessidade, qual é o problema do homem? O homem precisa ser salvo de quê? Essa é uma pergunta muito importante. Então, e às vezes, na atualidade, se você disser assim: rapaz, tu precisa ser salvo, qual a pergunta que a mucarada vai fazer? De quê? Como assim ser salvo? E às vezes, infelizmente, a gente fala isso, mas a gente não faz a menor ideia. A gente precisa ser salvo de quê? E alguns vão dizer: salvo das drogas, salvo da quebra, né, desse problema de guerra, salvo do egoísmo, salvo... Depende. Eu acho que para você reconhecer a necessidade de salvação, você tem que se conhecer perdido. Não é? Precisa. Se você não se encontra perdido, para que eu quero salvação? Por que eu quero Salvador? Né? Então, muito bem. A predominante é finalmente a pessoa se conhecer perdida. Aí quem está perdido reconhece a necessidade de Salvador e portanto da salvação. Você está certíssimo, mas mesmo essa categoria perdição ou perdido, ele precisa ser perdido de quê? Por exemplo, os nossos amigos católicos romanos, eles acham que existe uma perdição de alguma forma, mas essa perdição não foi completa. A queda do homem, ela foi apenas parcial. Ainda existe uma fagulha divina que precisa ser restaurada. Então ele está perdido, mas ele está perdido porque ele ainda não se encontrou dentro da igreja institucional. Fazendo-se os sacramentos, ele pode adentrar, porque não existe salvação fora da igreja. Na igreja católica é isso que eles vão dizer. Então até o sentido de perdição precisa ser determinado pela fala de Deus escrito no papel. Então todo mundo já conhece esse linguajar, salvo, e a gente pergunta: salvo de quê? E a resposta quem tem que dar é Deus. Existem 3 maneiras de perceber essa salvação. Uma delas é a bíblica, as outras 2, de maneira geral, não são. Alguns vão dizer que o problema básico do homem é um problema vertical. Isso é, o homem com Deus. Gênesis capítulo 3, o homem trai o amor de Deus, e traindo o amor de Deus, o homem quebra, rompe o relacionamento com Deus, e aí como resultado do relacionamento com a criação, como resultado do relacionamento com a sua esposa ou com o seu semelhante, e aí mais do que isso consigo mesmo. A ruptura inicia-se verticalmente com Deus, depois tudo que existe, isso é a criação, seres humanos, consigo mesmo. E assim isso é provado por toda a história bíblica. O homem primariamente tem um problema de ruptura de relacionamento com Deus. O homem é pecador, por isso peca e odeia a Deus. E mesmo que ele seja mandado, que ele queira a Deus, ele até poderia se conseguisse. Ele não consegue porque não quer. Ele odeia a Deus. Está perdido, ama o seu pecado. Outros vão dizer que o seu problema é horizontal. E aí, aquelas pessoas que acreditam na assistência social vão dizer que o problema, ou a cura, que é a próxima coisa, virá por meio da mudança na sociedade. Aqueles que acreditam no determinismo e acham que o problema é social, você providencia um pouco de educação, oportunidade, ajuda, e aí o homem vai se equilibrar naturalmente, porque o problema dele é a falta de oportunidade para se ajustar horizontalmente em sociedade, um com o outro, reconhecer os limites, ajudar nos direitos, afirmar o que é certo em comunidade. A maioria do mundo pensa assim. Eu vi uma pessoa política dizendo certa vez que ela era um milagre da educação, porque a educação havia tirado ela dessas coisas. Ela está só externando
uma mentalidade. Não estou dizendo que a educação é ruim, estou dizendo que ela não resolve o problema primário do homem, de acordo com a Bíblia, que é falta de Deus. Terceira possibilidade, alguns vão dizer que o problema básico do homem não é vertical, não é horizontal, é o quê? Interno. É um problema interno. E aí você vai ver aqueles que pensaram sobre o pecado. A maioria dos pensadores, mesmo aqueles que vieram antes de nós, que não tinham conhecimento da Bíblia, eles tiveram uma maneira de explicar as desgraças do mundo. Eles viram que a coisa não estava como deveria estar. Então você pode pensar, Rousseau, Bernard Brum, Voltaire, todo mundo, esse pessoal pensou a respeito do que estava errado no mundo. E a maioria deles pensou, o problema não é um problema com Deus, é um problema interno. Spinoza, por exemplo, que era um judeu filósofo, dizia que o problema é um problema de decodificação da realidade. Os homens, eles nascem propensos a fazerem o que é certo. No meio do caminho existe uma corrupção pela falta de compreensão clara da realidade. Não é de fora para dentro, não é contra Deus, não é contra os outros, é um problema interno. Eles não conseguem ver claramente e por isso tomam decisões erradas. A Bíblia, no entanto, vai dizer que o problema básico do homem é um problema vertical. Daí surge todos os males. O homem trai o seu Criador, admite que ele é o Criador de tudo, se coloca no centro do universo e o homem, por natureza, é mau. E aí o homem entra em decadência em todas as outras esferas. Esse é o que a Bíblia diz. Então, salvação precisa ser a reestruturação, a restauração desse relacionamento que foi perdido com Deus. Terceiro, quanto ao meio de salvação, como alguém obtém a salvação? Existem duas maneiras. Esse nome aqui é difícil, vocês têm que colocar aí, viu? Quem está planejando ter filho, nome legal. O primeiro é sinergismo. Sinergismo. Cadê a Deliane? Está aqui? Tá não, né? Sinergismo. Sinergismo é a composição de duas palavras gregas. Uma fala sobre energia ou poder e a outra fala sobre concomitante ou em parceria ou junto. No sinergismo, a ideia, como é que o homem pode ser salvo? Ora, o homem se coloca numa posição de ser salvo. Né? Aquela ideia lá do Davino, o homem estende a mão, Deus estende de lá e eles se tocam e eles se ajudam. Então, duas forças, a de Deus e a do homem, entram em parceria. É por isso que faz esmola, é por isso que o dito popular vai dizer, faz a tua parte que eu... Conversando com a irmã, ela disse, pastor, não está escrito lá? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu disse, tá não, irmã. Não tá não, tá não. Mas esse está bom, né? Esse está bom. Faz a tua parte que eu te ajudarei é sinergismo. É a crença de que os homens obtêm a salvação por interagirem com Deus e fazerem a sua parte, enquanto Deus faz a sua. E os dois trabalham juntos para a salvação. Salvação é o resultado de uma junção de energias e forças para ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Efésios capítulo 2 vai descrever o homem em seus delitos e pecados. Olha lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim, ele lhes deu vida, parece que no texto original essa palavra ele lhes deu vida, ela aparece um pouco mais na frente. Quando vocês estavam mortos, é a primeira descrição, mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no tempo passado, segundo o curso ou movimento deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isso é, os demônios, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, ele vos deu vida. Entre eles, todos nós, Paulo inclusive, nós andamos no passado e tínhamos determinadas vontades, muito embora estávamos mortos. Para onde dirigíamos essa vontade? Ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza caída, e fazíamos coisas, mas fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e por isso éramos
por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então a descrição que Deus faz aqui é muito triste. Os homens estão mortos, o que os assassinou foi aquilo que eles queriam encontrar, era onde eles queriam encontrar vida, transgressão e pecados. Os homens não foram vítimas dos seus pecados, eles foram os protagonistas dos seus pecados. Pecaram porque quiseram pecar, pecaram porque esse era o desejo dos seus corações. E o pecado, tomando a ocasião disso, os matou. É o que existe Tiago capítulo 1. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e o seduz. Então a cobiça, uma vez concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Pois não. O ideal das escrituras é o que se chama de monergismo. Monergismo, você está olhando minhas anotações. A gente vai olhar agora. Estou tentando explicar o sinergismo, mas você está certo. Então, o sinergismo, ele vai contra um princípio claro de que o homem não pode se ajudar. A gente vai olhar mais na frente a ideia de livre-arbítrio. Mas uma ilustração interessante que alguém deu no passado era a ave com a asa quebrada. Ela tem a liberdade de voar, mas ela é incapaz de voar. O homem seria, nessa ilustração, seria livre para buscar a Deus, mas ele é incapaz de buscar a Deus. E existe uma liberdade, vou dizer assim, possível, mas uma incapacidade real. Agora, essa incapacidade é formada pelo seu próprio coração. Como é que ele vai buscar aquele a quem odeia? Como é que ele vai ter vida, sendo que ele está morto? Pode um morto se levantar? Pode a um cego se dar visão? Da mesma forma, não se deveria escolher a salvação. Então, quanto ao meio como se obtém a salvação, uma visão sinergista, a outra é o monergismo. Mono, a energia ou o poder para a salvação. Como se obtém? De fora para dentro. Não é a junção ou combinado de fora para dentro, de dentro para fora. Não é Deus e o homem. Precisa ser uma atitude, uma atividade vinda do homem. Monergismo. Até aqui tudo bem? Ou de Deus. Muito obrigado. Só para ver se você estava prestando atenção. Alguma pergunta até aqui? Ok. 4. A direção do movimento da salvação é de fora para dentro ou de dentro para fora? E aí a gente vai ter uma coisa muito comum, chamado, principalmente nos Estados Unidos, que ganha força aqui, algumas vezes, chamada TI, a teologia da missão integral. A teologia da missão integral, ela tem a ideia de que o homem deve ser salvo, todo homem, o homem todo, alguma coisa a mais. Todo homem, o homem todo. E aí ele acaba o que era real, o que é real. Jesus se preocupa com o homem todo e com todo homem. Talvez foi acentuado demais a perder-se um pouco a esfera espiritual, que é primordial no homem, né? Se precisar fazer uma escolha, você não escolhe o físico e o espiritual, você escolhe o que é mais importante. O que é mais importante é o espiritual. É ou não é? Mateus capítulo 6, ele diz, se um dos teus membros te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te é melhor, no caso dos pés, entrar na vida manco do que teres os dois pés ou as duas pernas seres lançados do inferno. Jesus aí fez uma distinção, uma elaboração de prioridade. Olha, continuar pecando, pecar de maneira deliberada é tão sério que é melhor que você perca algo e fique aleijado ou deficiente ou cego, mas que você não se perca eternamente, porque tem coisas que tem precedência sobre o temporal, sobre o físico. Isso é aquilo que é atemporal, que é eterno, não é passageiro. Você não precisa tantas vezes fazer diferença entre os dois, mas aqui na sua cabeça precisa estar claro de que a vida espiritual de alguém se dá por meio da salvação em Cristo, e essa é uma realidade espiritual. Então, de onde vem? De fora para dentro ou de dentro para fora?
Muda-se a sociedade, pela sociedade nós modificamos e trazemos salvação aos seres humanos, ou trazemos salvação aos seres humanos e, em decorrência disso, ajudamos a sociedade. Nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? Meu filho me perguntou sobre isso. E aí? O que é a sociedade? A sociedade insiste em si. O que começou? A sociedade ou os seres humanos? O que Deus criou primeiro? Numa cosmovisão cristã, a gente vai acompanhar o relato da criação e vamos acompanhar o que Deus fez. Inicialmente, Deus criou família e, dessa forma, a família deveria ter precedência sobre a sociedade. Não os valores individuais, mas os valores de Deus. Um vem em decorrência do outro. E os indivíduos, então, surgem antes mesmo dos estados e da sociedade. O evangelho social, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer o bem. Duas coisas. Ele pode fazer o bem e usar isso como isca. Nossa igreja lá nos Estados Unidos ia fazer assim. Alguém ia ligar para o nosso ministério de misericórdia. Oi, alô, oba, tudo bom? Tudo bom. Rapaz, estou passando por uma dificuldade. De que natureza? Não, dificuldade financeira, está muito difícil aqui, a gente está sem comer. Ah, tudo bem, a gente tem disposição de ajudar. Outras vezes ia ser colocado para fora, a gente consegue pagar o seu aluguel. Ou estava com a conta vencida de energia e tal, não, a gente consegue pagar, por favor, vem aqui. E a pessoa chegaria lá, sentaria numa mesa, nós teríamos um diácono ou então outra pessoa, iria compartilhar o evangelho. Sente. E a pessoa compartilhava o evangelho por 1 hora, depois ela daria a cesta básica. Isso não está certo, irmãos. O bem não deveria ser moeda de troca. Nós fazemos o bem conforme Jesus nos ensinou a fazer em Mateus capítulo 5. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pois ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e cair a sua chuva sobre maus e bons. Nós não deveríamos usar o bem como moeda de troca. Só vou fazer o bem a você se você ouvir o evangelho. Só vou fazer se você vier para a minha igreja. Só vou te ajudar se você... O evangelho social usa a bondade como isca, ou ele simplesmente funde o evangelho com a bondade. Eu estou evangelizando, como você evangelizou? Eu fui lá e eu cortei a grama, arranquei as ervas daninhas. Você evangelizou? Eu evangelizei, eu fiz o cuscuz daquela senhora, troquei aquele outro, isso é evangelizar. O que eles estão fazendo? Estão arrancando o evangelho como uma mensagem, informação proclamada, estão tirando este poder e estão colocando como sendo algo simplesmente uma atividade. Aquela história, prega o evangelho quando for como é que diz? Prega o evangelho quando for necessário, fale, um negócio assim, prega o evangelho e quando for preciso, fale. De que é possível pregar o evangelho sem falar. Viva o evangelho, Não, é pregue mesmo. Viva eu até entendo. Prega o evangelho quando for preciso. Ninguém ouviu isso, não? Já ouvi, prega o evangelho quando for preciso, fale. A ideia de que você pode pregar o evangelho sem falar, não pode. Pode viver o evangelho? Pode pregar, não. Pregar é uma modalidade de comunicação que exige abrir a boca e articular os sons e transmitir informação daqui para lá. E se for preciso, use palavras. Está aqui, a irmã era envolvida com essa questão de heresia. A irmã que gostava de ouvir essas músicas que não presta. Obrigado, irmã, estou brincando. Isso não existe. Então, o evangelho social tanto usa a bondade como isso, quando acaba perdendo, e ela acentua demais a bondade em detrimento, tantas vezes, da explicação verbal do que é o evangelho. A gente não faz isso. Do outro lado, está a ideia do evangelho salvador. Evangelho social, o evangelho salvador. O evangelho salvador faz o bem? Faz o bem? Faz, né? Ótimo. Infelizmente, durante muito tempo, na verdade, mais de 130 anos, né, quase um século e meio, as pessoas
foram na outra direção. Não. Ninguém vai fazer o bem, porque vão confundir com assistencialismo. O que a pessoa precisa é do Evangelho. A pessoa precisa do Evangelho. Então, eu não vou fazer o bem, não vou dar esmola, não vou ajudar os que estão perdidos, não vou visitar órfão, não vou ajudar o desvalido, eu vou pregar o Evangelho. Isso está tão errado quanto o outro lado. Tanto aqui, quanto lá, está errado. Parece, como alguém disse, que o diabo ele mora nos extremos, ele gosta das beiradas. Ele gosta daqui, das beiradas. Os dois extremos estão errados. O Evangelho Salvador. Então, de onde vem a direção? Ao movimento da salvação? De fora para dentro ou de dentro para fora? Isso é, o indivíduo e depois do indivíduo a sociedade, ou a sociedade e aí o indivíduo? O indivíduo? O indivíduo. Muito bem. Os homens são salvos um a um. Nossa responsabilidade não é mudar a sociedade. Nossa responsabilidade é brilhar a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Essa é a nossa responsabilidade. Sim. É. Bem lembrado. O que eu estou dizendo aqui, eu digo, a direção no movimento da salvação é que essa salvação ela é entendida como mudança. E aí as pessoas acham que vem de fora para dentro, ou seja, a sociedade muda, e aí a sociedade muda o indivíduo, ou a gente deve focar, e a verdade é indivíduos, pessoas individuais são salvas, e aí, por meio da vida, as coisas se modificam para melhor. Acontece daqui para lá. 5. A extensão da salvação. Quem será salvo? Quem será salvo? Existem 3 possibilidades. Uma só é a certa. A doutrina cristã, pelo menos do começo da doutrina cristã, né, do primeiro século, até mais ou menos 1800, todo mundo acreditava, a visão ortodoxa tradicional era que alguns seriam salvos. Alguns. Depois de um tempo, de 1800 para cá, o que chamamos de universalismo ou apocatástasis, doutrina de que todos serão salvos. E aí, ainda no século passado, foi redescoberto, vou dizer assim, outra heresia chamada a doutrina do aniquilacionismo. Ninguém será salvo. Deus vai aniquilar aqueles que vão e no final as pessoas morrem como cachorro, né? Acabou-se. O que é que a Bíblia ensina? Nós vamos estudar isso também a fundo, mas de maneira geral, o que a Bíblia ensina é que alguns serão salvos. Como e por que será o assunto das nossas próximas lições. Como e por quê. Certo? Aí vocês têm uma outra folha, não tem? Vamos terminar com essa folha. Aspectos da salvação. Tem essa aí? Ela está vazada, não está? Vamos terminar com aspectos da salvação. Depois vocês vão para outra folha e a gente faz as divisões, porque as perguntas estão na folha primeira. Isso, lá no final tem a folha primeira. Tá, a gente vai estudar a doutrina da salvação de maneira cronológica, só porque é mais fácil para a gente compreender assim. Para Deus está tudo já pronto, para nós não. Então a gente vai olhar os antecedentes da salvação, depois vamos olhar o início da salvação, depois a continuação da salvação e depois a complementação. Quais seriam os elementos ou os aspectos antecedentes da salvação? Predestinação, escrevam aí. Tem tudo aí já? Não, esse aí tem. O que é que tem aí? Predestinação, eleição, chamada eficaz. Do lado de eleição, você vai colocar um slash. Meu nome disso aqui? Barra, você vai colocar uma barra. E você vai colocar reprovação. Reprovação. Então, reprovação. Bem rapidinho,
A pré-ordenação de Deus é o controle e a declaração de Deus sobre todas as coisas. Uma pedra que cai, um avião que cai, um império que acaba, uma criança que nasce, um fio de cabelo que caiu. Tudo isso está dentro da pré-ordenação de Deus. Um aspecto do controle soberano de Deus e sua pré-ordenação é a salvação. Existe a predestinação. Existe o aspecto positivo da predestinação, que a gente chama de eleição, e o aspecto negativo dessa predestinação, que a gente chama de reprovação. Esses que são eleitos, porque foram predeterminados ou predestinados, esses serão chamados eficazmente para compor o povo de Deus. Pronto, já sabem tudo. O início da salvação, 2 aspectos. A gente vai olhar um por um depois, mas aspectos objetivos. Aí você escreve união com Cristo. União com Cristo. Justificação. Adoção. Reconciliação. Certo? Nos aspectos objetivos, união com Cristo, justificação, adoção, reconciliação. Tudo isso acontece assim, ó. Você ora, Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. E é isso que acontece. Quando você diz amém, você se une com Cristo de maneira mística, você é justificado, Deus olha para Cristo, ele se interpõe entre o Deus Santo e você é declarado inocente, você é adotado em sua família e você é reconciliado, ou seja, não é mais inimigo, agora se torna amigo. Assim, ó. Também acontecem aspectos subjetivos, conversão e regeneração. Escrevam aí, conversão e regeneração. Mas a salvação, ela não para por aí. Existem a complementação. Não, na verdade, continuação, né? São 3 fatores. Primeiro deles, santificação. Em segundo, perseverança. E aí, em último lugar, a complementação do trabalho da Dona Graça. O que é? A glorificação. Fantástico, né? Fantástico. Diga, irmão. É assim, a santidade, então, a questão da santificação é uma evidência da salvação. É o aspecto continuado da salvação. Ela é um resultado da causa, né? Salvação, exatamente. Não pode ser dissociado. Não existe santificação em não salvos. Assim como todo salvo terá que ser santificado. Então, por isso que ela está linkada com salvação. Alguma pergunta? Pois não. Aqui em predestinação, reprovação poderia ser entendida apenas como um ato de Deus isolado, independente da ação humana, porque alguém poderia objetar que se ele foi previamente reprovado, ele implicaria em obras. Legal. A gente vai estudar sobre reprovação. Eu coloquei reprovação porque eu não acredito na dupla predestinação. Dupla predestinação, ela tem um aspecto, quase torna Deus cruel. Como Deus estaria agindo da mesma forma que agiu na eleição de alguns, ele estaria agindo na reprovação de outros. De forma bem ativa, quase causando a descrença. Deus não faz assim, eu acho. Eu acho que existe um fator negativo, mas é um fator de decisão unilateral de não dispensar essa graça, esse amor. Ou seja, não é que alguns quiseram e não puderam, é que ninguém quis e ele escolheu alguns para querer. Mas os que não querem porque nunca quiseram, nunca irão querer, nunca quiseram, nunca quis. É assim. Essa é uma pergunta interessante. Quando a gente estudar sobre eleição, eu pensei em a gente olhar mais os textos, tá bom?
Mas não é dupla predestinação. Se vocês não sabem o que é isso, é bom. Eu vou explicar depois que não é isso. Como é que é? Pode, claro. Claro. Vontade é a esperança. Desde que eles queiram. Eles só precisam querer. E eles só vão querer se Deus quiser. Diga lá. Vamos ouvir. Sobre isso aqui, Jeová. falou, a gente pode estar respondendo isso com base em Efésios, no capítulo 2, que aqui dá a entender que todos já estavam debaixo da ira de Deus, então Deus ele já resolve salvar alguns. Então, nesse sentido, não tem como colocar Deus na parede se todos já estavam debaixo da sua ira. Essa é uma argumentação possível. Mas esse texto fala mais sobre a eleição do que sobre a reprovação. Pastor, todos nascem separados do Senhor por conta do pecado. Então, Nascem assim. se todos estivessem caminhando para a condenação eterna, o Senhor, na sua infinita misericórdia, opta por alguns. Entendendo que todos já estão a caminho, vamos dizer assim. Então, você passa por isso. O Senhor escolhe por designação própria, de forma unilateral. Seu beneplácito. Uma vez que todos estavam por ele, por misericórdia, opta por alguns. Mas o fato é que todos já estavam 100% caminhando para a condenação eterna. Eu acho que foi isso que ele dizia. Eu só queria saber se o texto melhor. Existem outros textos que falam sobre reprovação, talvez. Olha lá. Legal.